Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Tá Fogo, hein? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Meu nome é Pedro Doria, estou aqui, como vocês sabem, 2025 já começou o segundo programa do ano. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Tá fogo. Tá fogo. E aí a gente não consegue pensar em outra coisa, gente. Desculpe, porque... Né? Falar sobre tecnologia, Vale do Silício, Califórnia. E a Califórnia tá lambendo. Vem. Cara, o Vale do Silício é um assunto recorrente para gente que fica na Califórnia e tem uma situação, muita gente está ligando inclusive a questão de mudanças climáticas e tudo mais, está pegando fogo em toda a Califórnia, num pedaço grande do sul da Califórnia, está ameaçando um pedaço relevante de Los Angeles, que é uma cidade bastante rica, ou pelo menos com bairros bastante ricos, e cidades vizinhas mais ricas ainda, Malibu, né, Santa Mônica. A questão do incêndio está importante lá, né? Está muito relevante lá. Cara, a situação do incêndio está relevante na minha casa. Paulinho, né, seu filho? Porque o meu filho mora em San Diego. Eu ontem, quer dizer, no começo, quando começaram... Primeiro, quer dizer, ele mora lá, a gente conhece a região, conhece os riscos, enfim. Não é a primeira vez que acontece incêndio, mas aquela área de San Diego, até aqui estava tudo ok. Ela não tem tanta montanha colada no mar, o terreno é um pouco mais simples se você tiver incêndios e tal. Mas, esses dias eu fui ver o New York Times e a área de risco que eles marcam já inclui San Diego. San Diego, que é onde ele mora, de modo que, para mim, os incêndios da Califórnia estão bem reais. Eu li essa semana a coluna da Marta Batalha, minha amiga querida, grande escritora, excelente colunista, estão na casa dela. Ela mora em Santa Mônica, do outro lado da rua, ela vê chamas, ela vê incêndio. Eles estão indo dormir, estão convivendo com as malas dela, do marido, do filho e da filha. Assim, aquela mala que é a coisa mais difícil de você fazer na vida, né? Que é a mala para abandonar a sua casa, se for preciso. Se você tiver que salvar alguma coisa, o que será? E ela escreveu super bem sobre isso. E eu, desde o começo dessa questão dos incêndios, eu tenho pensado muito nisso. O que a gente salva? O que a gente leva, né? Deixa eu te falar um pouco disso, porque, como você sabe, eu morei mais de 3 anos na Califórnia, em 2 períodos diferentes. Foi no norte da Califórnia que eu morei. Ela só tem terremoto, lá é tranquilo. Não, em 2020 o incêndio chegou a Palo Alto. O céu ficou vermelho, laranja forte, laranja Pedro e Cora, só que mais forte, durante um bom pedaço do ano, durante mais de um mês no Vale do Silício. Os incêndios chegaram muito perto, porque, vamos lá, eu reli esse fim de semana um livro chamado Essays on Fire, né, Ensaios sobre o Fogo, de um grande poeta americano chamado Gary Snyder, um poeta de quem eu gosto profundamente, e eu tenho alguns motivos pelos quais eu gosto do Snyder. Eu gosto dele como poeta. Ele é um poeta de um movimento chamado The San Francisco Renaissance, a Renascença de São Francisco, que ninguém conhece como San Francisco Renaissance,
porque tiveram uns caras que vieram de Nova York, chegaram lá, e o movimento dessa turma, literário dessa turma de Nova York, meio que ocupou a San Francisco Renaissance, e todo mundo acha que o movimento literário que estava acontecendo simultaneamente ali, então todo mundo acha que eles são beatniks, entendeu? Não sabem de nada. Não Nunca ouviram falar em Lawrence Ferlinghetti. Não ouviram falar em Lawrence Ferlinghetti. Que é o cara que editou os beatniks e não o contrário, né? Mas o Snyder, ele é mais conhecido por quem gosta de Jack Kerouac, por um livro do Kerouac que ele escreveu logo depois do On the Road, chamado The Dharma Bums, né? Os Vagabundos de Dharma, em que o Kerouac conta a história de como que ele passou um determinado inverno. Não lembro se foi Yosemite ou um outro desses parques. Ele ficou isolado numa cabana com um sujeito que no livro se chama Jeff Ryder, mas que na verdade é o Gary Snyder. O Gary Snyder, essa figura, ele está vivo, tem 94, 95 anos. O Snyder além de um grande poeta, ele passou a vida toda dedicado à natureza da Califórnia. Ele foi guarda florestal, ele foi líder de pelotão de incêndio florestal. Ele é um naturalista, autodidata, mas que chegou a ser professor da Universidade da Califórnia em Davis, da UC Davis. Agora, ele é também mestre zen. E ele foi mestre zen de um professor de religião comparada que eu tive em Stanford, que era ele próprio, esse meu professor mestre zen. Que genial. Agora, o Gary Snyder foi mestre zen de ter morado anos no Japão, em mosteiro zen, subordinado a monge zen lá. Tipo, ele é mestre zen mesmo. Não é uma coisa assim do tipo... ele é zen budista formado nos anos 50 no Japão, tal. Ele morou muitos anos no Japão. Antes de virar moda. Antes de virar moda. Na verdade, como ele era um mestre zen, e tem um cara que é um cara muito importante também, que você certamente conhece, que é o Alan Watts. O Alan Watts era um cara que não era ele próprio mestre zen, mas ele era um teólogo. O Alan Watts era uma coisa pior, né? Ele era um pastor protestante que abandonou a batina e se apaixonou pelas religiões orientais e começou a fazer um programa em Berkeley, um programa de rádio nos anos 40, 50, divulgando religiões orientais. Aliás, né? O budismo... Vou fazer espaço para fofoca. Claro. Vou falar em religiões orientais. A Lauryn Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, que era budista. Zen budista, o Jobs. E ela é budista. Você sabe onde ela está? Ela está no Mahakumbh Mela, que é o maior festival religioso da Índia, portanto, do mundo. Portanto, do mundo. E eu sei disso por quê? Porque ela ficou doente, que é o que acontece com quase todo mundo. Vai se meter no maior festival religioso da Índia, ainda mais indo dos Estados Unidos. Eu achei que ela fosse zen budista. Não, era budista. E está lá com o Swami dela agora. Porque eu estou sabendo de tudo isso porque era meu sonho. Eu tinha pensado em ir a esse Mahakumbh Mela, esse que está acontecendo agora, nesse exato momento. Em 2011 eu tinha pensado nisso pelo seguinte, porque esse desse ano só acontece uma vez a cada 144 anos. Nossa. Porque tem um alinhamento de Júpiter, Lua e... que é o alinhamento dos planetas. Alinhamento de planetas. E o Kumbh Mela acontece uma vez a cada 12 anos. Ele acontece em 3 cidades diferentes, mas essa cidade, que se chamava Allahabad antigamente, e eu ainda não consegui decorar um nome novo, ela tem a confluência dos rios sagrados, né? Do Yamuna, do Ganges e do Sarasvati. O Sarasvati é um rio que não existe. Ele só existe nos livros religiosos, mas está lá. Então, não tem nada mais sagrado no mundo para alguém que acredita nisso do que ir neste momento lá para essa confluência e mergulhar no Ganges. Faz um frio nesse lugar desgraçado, porque é montanha, hein?
Bom, e então ela está doente. Ela foi lá, ficou doente. Já estava melhor quando eu soube. Agora, se você fosse, a gente ia ser um perrengue fenomenal, porque você tem que ir de camelo. Milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas são esperadas esse ano? 400 milhões. No último foram 150 milhões. E são cidades de tendas. Imagina. Tendas. Agora, a tenda para Lauryn Jobs deve ser uma coisa que eu não consigo nem imaginar. É claro, Enfim, naturalmente. Mas, enfim, assim, fecha o momento da fofoca, mas eu acho interessante contar isso. Eu te perguntei se ela não era zen budista, primeiro porque os zen budistas não são de fato budistas, né? Eles são zen, que é uma outra coisa. E o Jobs era zen budista, ele tinha um mestre, que é um mestre importante lá do norte da Califórnia, japonês, inclusive esse, não americano. Os zen budistas, em geral, são japoneses. É mais comum. E é uma coisa... É uma religião que é quase que um não budismo. O Buda aparece lá acidentalmente. Na verdade, é o taoísmo japonês misturado com budismo. É uma coisa que é uma religião japonesa inspirada numa religião chinesa misturada com uma religião indiana. Mas ela é budista. Não, pode ser. Mas eles se casaram num ritual zen. O swami dela, o guru, é um guru indiano mesmo, assim, de uma daquelas tribos de lá e tal. Claro, naturalmente com... O Zen budismo é interessante, eu acho fascinante por causa disso, porque na verdade o Zen budismo é uma religião chinesa misturada com uma religião indiana no Japão, que os japoneses inventaram. Isso é maravilhoso. Porque é taoísmo misturado com budismo, só que por uma ótica japonesa. Deixa pra lá. Antes que a gente se perca aqui... Mas eu só para fechar, eu tinha pensado em ir. Queria muito ir. Não por questões religiosas ou espirituais, mas porque deve ser uma coisa absolutamente fascinante de ver. Assim. Porque eu acho que é um fenômeno muito curioso quando você tem um monte de gente reunida com boas intenções. Eu não acredito em alma, espírito, isso aqui, mas acredito em vibrações, em energia. Por exemplo, acho que Ano Novo no Rio, quando você tem aquele povo todo vestido de branco e todo mundo desejando um ano novo melhor, há uma vibração muito positiva no ar. Você tem um... E eu queria ver, digo, gente, deve ser uma energia muito curiosa. Você tem razão. Não é? Num lugar desse onde todo mundo quer o bem, todo mundo está numa outra vibe. As pessoas estão literalmente praticando otimismo, né? Enfim, ia ser muito interessante. Ia ser muito interessante ver aquela quantidade de gente, mas eu não me programei adequadamente. Na verdade, o ano passado, quando eu poderia ter marcado essa viagem, eu esqueci. Aí eu esqueci e quando eu me lembrei, eu pensei, que 1 milhão de pessoas. Enfim, eu me deixei levar pelo comodismo, fiquei muito chateada com isso. Enfim, pronto, era isso. Quase fui, mas não fui. Bem, Onde é que a gente estava? Gary Snyder e Alan Watts são possivelmente os influenciadores diretos da onda oriental dos anos 60, porque eles começam nos anos 50. Eles estão entre as pessoas mais dedicadas a essas vertentes orientais na Califórnia. Eles são divulgadores importantes dessas religiões. E quando o movimento hippie aparece em São Francisco, eles já estavam lá e falavam disso fazia muitos anos. Quer dizer, e eles eram realmente divulgadores importantes e tal. Mas, enfim, o Snyder tem essa coisa toda. Agora, esse lado naturalista dele, de conhecer profundamente o meio ambiente, porque é uma coisa também muito zen, né? Você estar em paz com todo, claro, né? Essa coisa, e ao mesmo tempo científica, de conhecer muito bem o ambiente, ele entende como é que aquele ecossistema funciona. E esse livro se chama Ensaios sobre o Fogo, porque justamente
é uma reflexão que ele faz a respeito da importância do fogo no ambiente da Califórnia. Porque esses incêndios florestais na Califórnia, eles são anuais. Eles fazem parte da existência do lugar. Sim. O lugar precisa dos incêndios recorrentes. E é tudo uma coisa de um grande equilíbrio. É um grande equilíbrio que começa com a Sierra Nevada, que fica ali no tipo Lake Tahoe, fica ali no norte da Califórnia, na fronteira ali com Nevada, que não tem esse nome à toa. E como diz o nome, é uma Serra Nevada. São várias montanhas muito bonitas com aquele topo de neve. E tem um truque que é qual é o tamanho da camada de neve no inverno. Você tem uma camada de neve no inverno. Aquela camada de neve pode ser mais curta ou mais comprida. Quanto mais comprida ela for, mais ao sul vai ficar delimitado o incêndio daquele ano. Faz todo sentido, né? Se tem muito pouco, porque no fim das contas é o seguinte, aquela neve derrete a partir do verão, e ela que torna mais ou menos úmido, vira rio, né? Vai até lá embaixo, ela que torna mais ou menos úmido o ambiente. Então, se a água só foi até a metade do estado, o fogo vai vir mais para cima. Se a água vai mais ao sul do estado, mais próximo do México, o fogo vai sendo jogado mais lá para baixo. Então está diretamente relacionada à coisa da Sierra Nevada. Em 2020, como eu estava falando, o incêndio chegou na Baía de São Francisco. Chegou muito alto. Isso é bem ao norte da Califórnia. Mas tudo bem. Outra observação que o Gary Snyder fala é o seguinte. Tradicionalmente, as populações indígenas da Califórnia, as populações naturais da Califórnia, já tinham uma relação com os incêndios anuais, e o que eles faziam nas redondezas de onde ficavam as aldeias era fazer contrafogos. Porque existe uma vegetação que é uma vegetação rasteira, que é a vegetação que seca mais rápido. Isso se faz no Brasil. Pois é, se você faz pequenos incêndios controlados, e tem técnicas de você controlar até onde o incêndio vai. Se você faz pequenos incêndios controlados e não deixa o fogo crescer, não. É para ser um fogo baixo. Mas você deixa lamber essa vegetação rasteira seca, aí não pega um incêndio grande. Porque essa vegetação rasteira seca, no momento da seca, é a vegetação que é o que alimenta o fogo que pega nas árvores grandes. E lá tem aquelas sequoias maravilhosas, né, que são árvores, algumas das árvores mais velhas do mundo. Tem árvore na Califórnia que já estava lá tem umas árvores maravilhosas. Não, tem árvore na Califórnia que já estava lá quando Cristóvão Colombo chegou. Tem aquela famosa que tem um túnel que a gente passa de carro embaixo. Olha, duas das cidades do Vale do Silício, Redwood City e Palo Alto. Isso. Tem Los Altos também. São todos nomes referentes. Palo Alto é um pau grande, um pau alto. No sentido arborístico. Exatamente, no sentido vegetariano. Antes que a turma da quinta série se manifeste. Mas olha, o negócio é que eu fico pensando nesses fogos da Califórnia. Primeiro, fico vendo os políticos todos fazerem uso político disso, a começar por Trump. Incompetência ou de quem é a culpa. Não tem culpa. Tem coisas que você poderia eventualmente se preparar melhor, mas eu não sei como alguém se prepara melhor para uma coisa dessa natureza, porque eu não tenho como você se preparar melhor. Ou talvez não tem como você se preparar, ponto, né? Então, porque isso acontece? Porque isso faz parte da natureza daquela região. Tem dois aspectos aí que são importantes. Aí tem uma outra coisa, que é aquela arquitetura das casas de lá. Tudo feito de madeira. Que é de papel. Quer dizer, você tem uma estrutura de madeira, com muita madeira. Tem uma cidade que é exceção, tá? O que não vai cair, evidentemente, que vai ser. Você sabe que cidade de exceção é essa, né? São Francisco.
Ah, São Francisco, claro, São Francisco é toda de... É toda de concreto. É. Sabe por que São Francisco é toda de concreto? Não. Por causa do terremoto de 1906. A cidade toda lambeu. Depois do terremoto, do grande terremoto, o terremoto se chama mesmo o grande terremoto, né? The Big One. Que é o terremoto de 1906. Logo depois do terremoto, teve um incêndio que lambeu metade da cidade. Aí criou-se uma regra que não poderia ter mais casa de madeira em São Francisco. As casas de madeira que existem em São Francisco são casas que sobreviveram ao incêndio de 1906 e ainda estão de pé. Lá, tipo as Painted Ladies, né? Tipo as Painted Ladies. Mas essa coisa da estrutura ali na Califórnia me deixa chocada, porque eu já vi várias daquelas casas em construção, não é assim 4 palitos, não. É uma quantidade de palitos e você bota em cima aquela drywall. Drywall é gesso e papel, ao que eu saiba. Não sei o que é aquilo, mas é muito frágil. A um ponto que eu entro numa casa lá e fico sempre... Eu morei numa casa... Meio de pé atrás. Eu morei numa casa e num apartamento na Califórnia, que eram estruturas de madeira. Mas não adianta... A minha mãe, sabe o que minha mãe diz em relação a essas casas? Isso não entra em inventário. Minha mãe é arquiteta, duram bastante tempo, tá? Mas elas são importantes para terremotos. No terremoto, uma resistência melhor. Não é só terremoto, porque Stanford, por exemplo, a Universidade de Stanford, cujo símbolo, aliás, é uma redwood, né? É uma sequoia, é uma árvore, que parece um pinheiro. É um pinheiro glorificado. Se o pinheiro tivesse 40 andares, se um pinheiro fosse um troço gigante, né? Os prédios principais da Universidade de Stanford são de pedra e cimento. E tem um século de idade. Pedra e cimento chama-se alvenaria. Eu sei. Que é uma coisa que é feito em estilo colonial espanhol, né? Sim, são muito bonitos. Porque eles ainda construíam, é amarelo, mas eles ainda construíam, porque até 1849, né? 1849 é o ano que tem a Corrida do Ouro. Vai todo mundo para São Francisco porque acham ouro. E é por isso que o time se chama The San Francisco 49ers. Porque 1849 é o momento em que todo mundo vai para lá. Aquilo é quase a minha casa, Cora. Eu não sabia disso. É um lugar em que eu morei e vivi muito tempo, então eu conheço a história, conheço todo, tipo, eu me sinto muito em casa lá. E então tem várias dessas coisas, né? Isso aqui que eu visto é a calça dos mineiros, né? Levi's. Não, mais do que isso. Levi's 504. 504, tá. Entendeu? Porque 504. É a calça que você ainda prende com botão, não com zíper, no corte feito com lona pelo Levi Strauss, que era... Patrício. Sim, Patrício, que é o cara que sacou, ele tinha uma venda lá, e os mineiros chegavam com as calças, e se eu fizesse com esse brim aqui? E botou rebites. E botou rebite, que ainda são as pressas e tal. Que é o modelo mais tradicional, tipo, isso aqui é a calça jeans original, que é a calça que eu uso sempre e tal, que é a calça de São Francisco, é a calça de... Mas o ponto fundamental é, os americanos têm uma tradição que vem das log cabins, aquelas cabines de madeira. Eles têm uma tradição de fazer casa de madeira, que é uma tradição que nunca se perdeu. Então, eles são o único país do mundo que não faz casa de alvenaria, que faz casa de madeira. Todos os outros países normais do mundo, tipo do Ocidente, qualquer lugar da América Latina é alvenaria, qualquer lugar da Europa é alvenaria. O Canadá não sei como é que é. Mas os Estados Unidos fazem casa de madeira. E aí o problema é o seguinte, se você simplesmente se virar e falar, não, isso aqui é uma loucura, eu vou fazer minha casa com tijolo,
Você não encontra tijolo para vender. Você nem encontra tijolo, nem quem sabe usar. Você não encontra mão de obra para fazer o cimento. Você não encontra... Isso é uma coisa para engenheiro que faz arranha-céu em cidade grande. Concreto armado é um troço muito específico e muito caro. Você não faz uma casa com esse troço. Olha, eles vão ter que rever isso. Porque esses incêndios não tendem a ficar menores. Não. Tendem a aumentar. Porque vai ficar tudo mais seco. Tendem a vir com mais frequência. Cara, eu não sei se eu morasse na Califórnia... E aí tem um outro problema. Se eu não estaria pensando seriamente em ir para outro lugar. E aí tem um outro problema que é 1/3 da população americana mora lá. A migração na direção da Califórnia continua. Isso quer dizer que as cidades vão se espraiando mais. A tendência é que em algum momento São Francisco e Los Angeles, que nem Rio e São Paulo, virem uma grande cidade contínua. E você está ocupando o espaço do incêndio. É que nem o Rio de Janeiro, Cora. O Rio de Janeiro é construído, minha outra cidade, o Rio de Janeiro é construído no mangue. Isso aqui é um grande manguezal. Ah, mas aterraram. Ah, mas a água continua ocupando o espaço da água. Na Califórnia, o fogo segue ocupando o espaço do fogo. Se você, onde era floresta, botou um monte de casa, problema o seu. Exatamente. Entendeu? E essa é uma das grandes questões. As casas estão ocupando o lugar do fogo. Eu sei que para muita gente é difícil compreender esse negócio, mas o problema é que o lugar do fogo é o lugar do fogo. Você pega, tem carta do padre José de Anchieta, em 1560, 1570, 1580, descrevendo o morro deslizando no Rio de Janeiro. Morro no Rio de Janeiro, quando chove demais, desliza. E se você constrói casa em cima do morro, a casa vem junto. Hoje em dia tem engenharia o suficiente para fazer umas piscinas muito profundas na Tijuca e evitar que a Avenida Maracanã encha? Tem e fez. Você tem estrutura para fazer pilares de concreto que amarram uma construção numa casa no Rio de Janeiro, no morro, de forma que toda a terra deslize e a casa continue de pé nos pilares? Tem. É caro. É um luxo. E, em geral, quem mora são pessoas muito pobres nos morros do Rio de Janeiro. E todo verão desliza morro com... O ponto só, nessa comparação que eu estou fazendo do Rio de Janeiro com a Califórnia, é só que as pessoas acham de quem é culpa, de quem é isso. A natureza é o que ela é. O incêndio na Califórnia é da natureza, faz parte do ecossistema ali. Você precisa aqueles incêndios cíclicos anuais, estão diretamente relacionados ao tipo de vegetação que tem, como que você prepara o solo para outra vegetação, para os animais que vivem, para os animais que não vivem. Aquilo é daquele jeito. E quem está lá, quem vive lá, as plantas, os bichos, os fungos, estão todos adaptados àquela forma de... Assim como no Rio de Janeiro, a gente tem as chuvas, a gente tem o encharcamento da terra, o que acontece quando a terra encharca, o fato de que isso aqui tudo é um mangue, quer dizer que o nível da água varia 2 metros mesmo. Toda década a água pode estar aqui em cima, pode estar lá embaixo. E isso é dado do lugar. Quis construir uma metrópole ali, a natureza não vai mudar. O livro do Gary Snyder é muito sábio. Alguma coisa que se adapte a isso. E não achar que você pode dominar isso. Agora, você sabe uma outra coisa, voltando a essa coisa dos incêndios, uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi o seguinte: quando começaram os incêndios, eu pensei, bom, estão queimando as casas, mas tem poucas pessoas mortas, relativamente, né, diante daquele fogo. Acho que morreu pouca gente. Foram 26 pessoas, olha,
Se você considerar a extensão que esses incêndios tiveram, eu acho até que eles... Você está tendo muito perda material, né? Perda material, mas perda material é perda material, não é perda de vida. Então você pensa, ok, os caras estão todos têm seguro, né? Não, os caras não têm seguro. Nem aqueles caras muito ricos, 70% do pessoal lá não tem seguro, e não tem seguro porque as companhias de seguro sabem que o fogo é uma constante. E depois daquele último incêndio grande, 2020, eles não renovaram os contratos. É uma coisa feita um plano de saúde individual no Brasil que não tem para vender. Quer dizer, você em tese existe, eu deveria poder fazer, mas quando você vai lá, de fato, contratar um plano de saúde individual, não tem. Só até 60 anos, ou só 5 pessoas. E a mesma coisa acontece. Primeiro, já tem companhias de seguro que já não estão trabalhando na Califórnia, e as que estão não renovaram contratos. Então, tem muita gente que pagou 20 anos de seguro e, exatamente no ano passado, ficou no hora veja. Os seguros lá estavam na casa de 30, 40 mil dólares para uma casa simples. Eu impossível de pagar. li uma reportagem sobre uma moça que tem um hotelzinho, aqueles pequenos bed and breakfast, uma pensão. Essa pensão estava custando 70 mil dólares de seguro. Como é que você consegue 70 mil dólares por ano com uma pensão comum? Então, ela começou a fazer crowdfunding, esse tipo de coisa, para poder pagar o seguro. Tudo bem. Só que depois a companhia foi embora, não renovou nem por 70 mil dólares. Então, a maior parte das casas que tem seguro lá, tem seguro num sistema chamado Fair Plan, que é uma espécie de rede muito básica de seguro, obrigatória, digamos, feito PVA, uma coisa dessas, né? É um imposto obrigatório, é um imposto muito básico que só cobre incêndios e raios e esse tipo de coisa, não cobre roubo, não cobre outras coisas assim, e tem um teto baixo, são 3 milhões de dólares, que para nós parece um teto altíssimo, mas dificilmente uma dessas casas que se queimou lá custa menos de 5 milhões. Claro. E, além do que o fundo desse não cobre todo o prejuízo. Então, não é muito da área da gente isso, e aliás eu mesma nunca tinha parado para pensar muito sobre isso, mas o fato é que vai haver uma revolução da indústria seguradora a partir desse incêndio. Na Califórnia, com certeza, vão ter que repensar tudo desde o zero, porque o fundo lá, o Fair Plan, tem 377 milhões em caixa e o prejuízo já está nos bilhões. E aí você chega na quantidade de obras de arte que foram queimadas. Nossa. Porque isso era uma área de gente muito rica, de muita gente colecionadora. O Steve Martin, por exemplo, fez a maior coleção de arte moderna dos Estados Unidos. Felizmente ele já doou para o museu e a casa dele não foi atingida, mas só para dar uma ideia do que tem, porque tem gente muito rica e muita gente que investe em arte por lá. Você imagina a quantidade de livros que morreu? Né? Terrível, terrível. Eu fico chocada com essa coisa da natureza, enchente. Você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha, e tem gente que não leva a mudança climática a sério. Como pode? Porque vai piorar, né? Vai piorar muito, e muito mais rápido do que a gente imagina. Até terça-feira, né, Cora? Se houver terça-feira. Se houver terça-feira. Donald Trump assume só no próximo dia 20, mas os tremores da sua chegada no poder já começam a se fazer sentir mesmo antes da posse. O segundo mandato de Trump será o principal assunto da próxima edição de Sábado do Meio, que vai trazer uma reflexão sobre o que esperar da sua volta à Casa Branca, o que ela deve representar no xadrez político internacional e, claro, para o futuro da democracia.
Quer saber melhor para onde vai o mundo nos próximos 4 anos? Então, segue o link na descrição desse programa e assina o Meio Premium.